Olá, queridos, boa noite, graça e paz. Essa é uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Estamos com alegria mais uma vez aqui para esse tempo juntos. Fernanda já está aí, família, boa noite. Podem nos dar o retorno, como está chegando aí o áudio e a imagem. Se está havendo algum delay, por favor, nos dê um retorno aí. Muito bom poder estar aqui. Ok. Fernando está aqui. Regina Lira, graça e paz, irmã Regina. Que a paz do Senhor esteja na casa de vocês, no coração de vocês, na família de vocês. Estamos aqui para mais esse encontro. Hoje é o dia de clínica pastoral, né? Vamos estar compartilhando um assunto muito importante para esse tema, que mexe muito conosco, com nossos corações. Tá tudo ótimo. Obrigado, irmã Regina. Paulo Paradela, a paz do Senhor, querido. Um abraço aí na Beth. Estamos por aqui. Eu vou pedir a participação de vocês hoje. Quero a participação. Dedinho aí, ó, para digitar. Fazer perguntas. Fazer observações. Obrigado, Fernanda. Está dizendo que estão ótimo o áudio e a imagem. Ok. Um abraço a você, Fernanda, a família. Essas meninas lindas. É bom estarmos por aqui. Então hoje nós vamos, daqui a pouquinho, estar compartilhando um assunto, conversando com esse assunto, que é assunto de clínica pastoral. Eu vou adiantar para você o assunto e daqui a pouco vou repetir para você já ir pensando aquilo que está no coração de vocês e poder também fazer perguntas e algumas eventuais observações. Na medida do possível, a gente vai aqui também dando o retorno, ok? Vamos tentar interagir hoje, fazer essa comunicação. O assunto é sobre o medo. Medo. Como podemos lidar com medo? Como podemos lidar com medo? E eu quero então conversar um pouco com vocês sobre esse assunto. Vocês, meus filhos na fé, você que está assistindo esse vídeo, mesmo que não participe da nossa igreja, da nossa congregação, mas você também é convidado a estar conosco. Quero conversar um pouco com você. Você que ainda não tornou-se um discípulo de Jesus verdadeiro, aceitando Jesus no seu coração, também quero estar conversando com você um pouquinho sobre este assunto. É o medo, como lidar com o medo, né? E é errado ter medo. Tem gente que acha que é pecado ter medo, né? O medo é uma fraqueza espiritual, né? Tem gente que acha que é uma fraqueza espiritual. Será que é? Será que não? Então faça suas perguntas aí. Você pode estar conversando conosco, né? Claudeni está chegando por aqui. Claudeni, Deus te abençoe. Isaura, Deus abençoe. Isaura, vamos estar conversando um pouco sobre o medo. Então, convido vocês a participarem com as perguntas, né? Algumas observações que queiram fazer, que nesse encontro de segunda-feira é clínica pastoral, é uma conversa, não é um encontro propriamente de exposição da palavra, mas tudo que nós fazemos tem base na palavra de Deus. Kátia Constant, que bom ver você por aqui. Daniel Constant, cadê o Daniel? Tá tudo bem com o Daniel? Diz a ele que os leões estão todos presos, né? Ruth Mendes, a paz do Senhor.
Um abraço para a irmã Ruth, bom poder identificá-la por aqui. Um abraço em todos aí. Reitero que desejo que todos estejam um tempo bom, vivendo debaixo da paz do Senhor. Você que está chegando agora, se não ouviu ainda falar, vamos conversar um pouquinho hoje sobre o medo, como lidar com medo. Você está com medo? Né? Qual o tamanho do seu medo? Então vamos estar conversando um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes, a gente vai querer estar orando e hoje, nesse primeiro momento, vamos orar de forma muito exclusiva, quase que exclusiva, pelos enfermos, em favor da saúde. A Clínica Pastoral também trata disso, né? Ah, Daniel assiste com a irmã, né? Então tá bom, um abração dele aí. Ele vai se preparando para o próximo almoço. Vamos fazer uma grande festa, não é? Então nós vamos estar compartilhando sobre o medo, como eu estava dizendo. Você então pode estar fazendo perguntas, né? Eu sei que ninguém está com medo de nada, né? Regina Lira está por aqui, né? Ok. Deus abençoe a vida de vocês. Mas vamos estar, nesse primeiro momento, orando em favor dos enfermos. Queremos orar para que o Senhor nos dê toda a condição espiritual de lidar com a questão da enfermidade e nos dá também saúde, nos brindar. Esse será o foco da nossa oração aqui logo no começo, ok, queridos? Vamos então estar orando. Você pode fechar os seus olhos. O assunto que vamos orar, o propósito desse clamor é em favor daqueles que estão enfermos. Vamos orar em favor do Cláudio, que é irmão da Carla Ferreira, que está com a enfermidade, foi acometido por esse vírus. Ele carece das nossas orações. Cláudio, irmão da irmã Carla. Orar também pelo Ailton. Railton. Railton é casado com a prima da Michele, da irmã Michele. Vamos estar então orando e também em favor de todos os enfermos, né? Que o Senhor nos dê a bênção da cura a todos eles e nos dê também saúde, ok? Quero saudar a Rosanângela, que está chegando por aqui. Deus abençoe. Vamos falar com Deus? Feche seus olhos, se você puder, onde você estiver. Querido Pai, amado Deus, entramos na presença do Senhor em nome de Jesus Cristo de Nazaré, com a gratidão no nosso coração pela bondade do Senhor para conosco. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem guardado o teu povo. O Senhor é o nosso Deus, não há ninguém como o Senhor. Nós louvamos ao Senhor e nós adoramos ao Senhor em nome de Jesus. Queremos, Pai, de forma muito especial, também colocar nossas vidas no altar do Senhor, de todos que estão agora assistindo este vídeo, todos que assistirão este vídeo em outra oportunidade, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, que nós pedimos ao Senhor a bênção da saúde, a proteção da nossa constituição física, também da nossa constituição emocional, para que possamos estar saudáveis emocionalmente, mentalmente e fisicamente, para que também possamos estar saudáveis e espiritualmente, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor a visitação do Senhor, de forma muito especial, na vida do Cláudio, que é irmão da irmã Carla Ferreira, que, ó Deus, foi alcançado por este vírus. Também do Railton, que é casado com a prima da irmã Michele. Queremos pedir ao Senhor a bênção do Senhor sobre estas vidas, em nome de Jesus, não só em favor dessas duas pessoas, mas de todos aqueles, Pai, que estão acometidos por esta enfermidade, que tem alcançado muitas pessoas no mundo e chegou à nossa nação, ao Brasil.
mas nós queremos declarar a nossa fé inabalável no Senhor, nossa confiança que o Senhor tem sob as tuas mãos o controle de todas as coisas. E queremos também, ó Deus, reconhecer a soberania do Senhor. Que o Senhor, Deus, visite nossa nação, este tem sido o nosso constante clamor. Visite os enfermos que estão em casa, não só acometidos por este vírus, mas de qualquer outra enfermidade. Que o Senhor, de maneira sobrenatural, traga sobre a nossa nação um tempo de cura, um tempo de saúde física, emocional, mental, em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor esteja dando ordem aos seus anjos para que visitem a nossa nação, para abençoar a nossa nação, em nome de Jesus. Pedimos a bênção do Senhor sobre a pátria brasileira, sobre os poderes estabelecidos, executivo, legislativo e judiciário, que a mão do Senhor esteja sobre os governantes em todos os níveis, federal, estadual e municipal, em nome de Jesus. O Brasil é de Jesus Cristo, os estados brasileiros pertencem a Jesus Cristo, o Rio de Janeiro é de Jesus Cristo, a cidade do Rio de Janeiro é de Jesus. E declaramos também que Vila Isabel é de Jesus. Glória a Deus, porque o Senhor tem o mundo nas tuas mãos e o Brasil está nas mãos do Senhor. Venha nos abençoar no decorrer dessa transmissão, que o teu Espírito, ele mesmo, nos guie, fale aos nossos corações, às nossas mentes, que haja entendimento, que haja, ó Deus, nossos corações, uma aceitação daquilo que o Espírito do Senhor vai ministrar. Que muitas pessoas, Pai, de maneira também sobrenatural, sejam alcançadas e sejam abençoadas para a glória de Jesus. Em nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Está aqui a irmã Michele. Deus abençoe. A irmã Michele está nos acompanhando também. Vamos estar, então, hoje, como tenho já dito, anunciado, conversando um pouco, queridos, sobre o medo. Como podemos lidar com o medo? Como nós podemos lidar com o medo? Márcia Cristina está aqui, por aqui. Deus abençoe a irmã Márcia e sua família, toda a sua família, em nome de Jesus. Outras pessoas vão chegando por aqui. Que bom que vocês estão chegando. Está faltando gente, né? Vamos cobrar o pessoal. Desperta tu que dormes, para estarmos juntos nesse tempo, quando estamos conversando aqui e compartilhando essa conversa nesse encontro que chamamos de clínica pastoral. E é importante que possamos estar fazendo esse contato e estarmos em unidade também nesse tempo. Ok, queridos? Vera Nácia está chegando aqui. Vera e Marcelo Franco, Deus abençoe a família de vocês. Vamos chegando por aí, pessoal. Quem mais? Muito bem. Vocês que chegaram aí no finalzinho, vamos conversar hoje um pouco sobre o medo. Como podemos lidar com o medo? E como sugeri no início, logo no comecinho dessa transmissão, você pode pôr as suas perguntas. Nós vamos ler as suas perguntas. A pastora Lígia está aqui do meu lado, ela me ajudando como sempre, e ela vai compartilhar a pergunta. Se eu não visualizar aqui na telinha, nós vamos estar conversando sobre elas na medida do possível, respondendo, ok? Vamos interagir, tentar essa interação para ficar mais rico esse encontro, ok? Então, como podemos lidar com o medo? Vamos fazer, então, aqui começar fazendo uma leitura, uma observação do cenário que vivemos hoje, do cenário e do que acontece conosco, né? E como nós estamos passando esse tempo
porque vivemos um tempo de dificuldade no mundo e na nossa nação, e de toda forma nós somos alcançados pelo medo, né? Você já se deu conta de que tem medo? Primeira pergunta, né? Porque às vezes você está sentindo uma coisa, não sei o que eu estou sentindo, mas está abalado, ele está com medo. Você já se deu conta de que tem medo? Já se deu conta disso? Né? Você já se deu conta de que o medo é uma experiência da natureza humana? Já se deu conta disso? Então, o ser humano ele tem medo. Então, o que você faz com o seu medo? O que você faz? Como é que você age com o seu medo? Fica quietinho, não conta para ninguém e fica assim, fora de ponto, ninguém sabe o que é, o que está passando, não é? Ou você também começa a falar, só fala nisso, e começa então a compartilhar o seu medo, dividir o seu medo com outras pessoas, ou passar o seu medo. O que você faz com o seu medo? Ou você é um daqueles que preferem se iludir? Tem pessoas que preferem se iludir dizendo o seguinte: eu não sinto medo de nada. É difícil, né? Eu não sinto medo de nada. Minha abordagem aqui ela é meramente de fatos humanos. Nós não estamos aqui fazendo uma abordagem a não ser da própria prática, da nossa experiência, né? Você talvez seja aquele que diz, eu não sinto medo de nada. Será que isso seria normal, né? Mas, ou você é um daqueles que diz que não sente medo de nada, mas que, na verdade, você sente, assim, um mal, alguma coisa que não é boa, não é? E admite que está passando por alguma situação e não percebe que está numa crise de medo, não é verdade? Então, a irmã Regina está falando que vários medos, e essa aqui não tem só um, tem vários, né? Então, e como a gente pode enfrentar isso? E nosso cenário hoje qual é, queridos? Nós estamos aqui numa conversa, num bate-papo. Qual é o nosso cenário? O nosso cenário aqui é que nós estamos, nós sempre, como seres humanos, estamos sempre numa intensa e permanente ação. O medo age sobre nós. Como é clínica pastoral, eu tenho que tratar esse assunto sob a perspectiva bíblica e espiritual, ok? Aqui está falando o seu pastor. E nós estamos sempre sob uma intensa oposição de uma força, de um clima, sempre, mesmo quando não estamos em crise como vivemos hoje. Em crise essa oposição ela é maior, é uma pressão ou uma opressão, e é espiritual. E essa pressão espiritual impõe logo de começo medo. É medo. Nós vamos ver que isso é uma verdade, né? E o que acontece? Hoje vivemos um momento de extrema sensibilidade, dificuldade na nossa nação, e todos estamos sob uma pressão, não é? Mesmo que não queiramos, sob uma pressão, é como se fosse um abafamento, que nos faz sentir ou viver essa experiência, que é o medo. E se nós não tivermos cuidado, é isso que eu quero chamar a tua atenção, se nós não tivermos cuidado, nós vamos ser vencidos pelo medo. Seremos vencidos pelo medo. Então vivemos sob uma fortes pressões, advinda de um esquema quase que um esquema universal, mundial, mas esse esquema espiritual, ele é um esquema orquestrado. Se você se recordar, antes dessa crise sanitária, dessa pandemia, nós não vivíamos com medo, só que agora o canal, a motivação do medo é outra. Já percebeu que ninguém fala mais sobre a insegurança? Antigamente, né? Ou há uns meses atrás, a questão era o quê? A insegurança. Nós tínhamos medos porque estávamos inseguros para sair de casa, inseguro para sair na rua, não é assim? Aí
o que havia em torno de nós? Um clima, né? Um mover que nos traz informações, e algumas verdadeiras, algumas exageradas, mas são informações que nos afetam. Nos afetam de uma maneira má, danosa. E veja que agora ninguém fala mais na violência, e agora falamos na enfermidade, na pandemia. Mas observem que o foco é o mesmo, é medo. Ficamos todos amedrontados. Podemos falar com tranquilidade, sem nenhum exagero, que esse movimento, esse clima, essa atmosfera que nos impõe medo, ela, por origem, tem uma natureza espiritual. Nós precisamos admitir isso. E são instrumentos, são ferramentas que nos atemorizam. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que sempre foi essa estratégia do mal, nos atemorizar, causar pânico, não é? E esse movimento desse reino do mal que nos afeta, eles estão trabalhando e buscam o quê? Impor, presta atenção nisso, impor e expandir sob qualquer preço essa força, esse império, esse domínio que nos faz sermos sufocados pelo medo. É a ferramenta de uso permanente e constante deste mundo que jaz no maligno. É o medo para nos atemorizar. Então, queridos, nessa circunstância, o medo pode se tomar conta e tirar de nós toda a possibilidade de avançar, toda a possibilidade de conquista, de nos movimentar, de nos mobilizar. Geralmente, quando nós estamos com medo, nós ficamos meio que paralisados. Precisamos até de ajuda de outras pessoas que nos dê uma palavra. Então, vivendo nessa circunstância, nessa atmosfera de tanto medo, nós, então, podemos ser levados a uma imobilização, ficarmos paralisados, sem poder agir para superar, para vencer. Porque quando o medo assume o controle, quando o medo controla a vida de uma pessoa, ele paralisa a pessoa e tira a capacidade de reação, não é assim? Não é assim que acontece? E a pessoa fica paralisada, não sabe o que fazer. Então, quando o medo ele nos aflige de maneira pesada, ele faz com que a pessoa pode ter, às vezes até, uma vez até escrevi sobre isso, uma pastoral, ele pode ter até medo de ter medo. Não tem nenhum objetivo, mas só tem medo de ter medo. Tão exagerado que é. E o medo pode levar a pessoa a ser vencida. Ele pode impor uma derrota à pessoa. Esse é um cenário assim breve. Você sabe do que eu estou falando, porque estamos vivendo muito essa experiência do medo. Só chama a sua atenção, porque antes da pandemia, nós vivíamos sob essa opressão do medo também. Se você recordar, e na história da sua história, na história da sociedade em que vivemos, do mundo que vivemos, sempre há algo para nos amedrontar. Mas o medo é do ser humano, é da natureza humana. E como podemos lidar com o medo? Quem quer responder essa pergunta? Quem arrisca uma pergunta aí? Vamos ver. Como nós podemos lidar com o medo? Eu quero ver a primeira resposta aqui. Então, como você pode lidar com medo? Escreve aí, rapidinho. Como você trata o medo? Como você diria para uma pessoa lidar com o medo? Vamos lá, vamos ver qual é a primeira pessoa que vai compartilhar aqui, vai nos ajudar. Como podemos lidar com medo? Quem vai ser a primeira pessoa? Vai ser quem? A Bispa Nélia, a Regina?
Quem vai ser? Vai ser a Fernanda? A Márcia? A Vera? Quem vai ser? Estou aqui só vendo o nome rapidamente aqui. Quem vai ser? A Kátia Constant? Como nós podemos lidar com medo? Como é que você responderia essa questão? Então, enquanto você vai pensando aí, vai escrevendo, eu vou, da minha parte aqui, tentando dar algumas dicas, tudo bem? Como podemos lidar com medo? Bom, a Regina falou aqui, irmã Regina, eu louvo a Deus e oro. Louvo e oro a Deus. Muito bem. A Luz falou, tirar o foco da situação que gera o medo. Opa! Vou até botar meus bolsos de lado aqui, minhas anotações. Então, eu louvo e oro a Deus. Né? Tira o foco da situação que gera o medo. Olha só, interessante. Mais alguém? Mais a terceira observação? A gente vai comentar um pouco sobre ela. Então, vamos começar, só comentar rapidamente aqui essa primeira. A louvor, o Claudemir coloca aqui, enfrentando ele, pois o medo paralisa mesmo. Então, essas três observações, veja só, louvar ao Senhor. Fernando diz aqui, depositando a nossa total confiança e dependência de Deus. Olha aí. Então, louvar a Deus. O louvor, ele afugenta o inimigo. Não é verdade? Ele afugenta o inimigo. Vai ver na Bíblia, na hora da crise, o povo era orientado a louvar, a adorar. E você já tem experiência, a Bíblia diz isso, você já tem experiência, está aí. A irmã falando isso. Por quê? Ela louva porque ela já viu que dá certo. Entoa um louvor ao Senhor, ou com palavras, ou com cânticos, né? Ou com pensamentos. Né? É isso aí, louva o Senhor. Outra observação que a irmã Lúcia colocou, ela tira o foco da situação que gera o medo. Eu sempre falo isso nas minhas palavras, né? Porque às vezes a gente pega o mal que temos e nós focamos no mal, nós pregamos o mal, nós anunciamos o mal, passamos o mal para o outro. Não é que a gente vai ignorar o mal, não. Negar o medo. Já comecei falando que o medo é do ser humano. Mas tem pessoas que você começa a conversar com ela e esse tempo está muito propício a isso. Olha como é que está bom essa conversa. Você chega a pessoa, ela vai te falando, daqui a pouco seu coração está apertadinho de medo. Não é assim? Então, porque isso contamina. Também se a pessoa chegar para você falar de ânimo, de alegria, uma mensagem de Deus positiva, seu coração se alegra, você fica fortalecido, não é assim? É assim. Eu quero compartilhar com você, vou dar até um testemunho aqui. Muitas vezes eu estou assim, meio, como diz o outro, sei lá, entende? E a Lígia me fala uma ou duas palavras, uma coisa que eu já paro e penso. E nós somos assim. Sabe por quê? Isso é do ser humano. Não é porque é pastor, porque é pastor. Não, é do ser humano. Fique tranquilo, é do ser humano. Então, aí não podemos ficar abraçando e beijando e fazendo cafuné no medo. Isso é muito prático, muito bom. E daqui a pouco a gente vai saber, porque é bíblico isso. Fica lá, o medo, eu estou com medo. Aí todo mundo que fala durante o dia só fala naquilo. Não está certo. Então é o seguinte, o medo é do ser humano? É. Mas assim, nós não podemos ficar abraçado, focando no medo. Não é? Então, o Claudemir fala assim, enfrenta o medo, né? Isso é porque o medo paralisa mesmo, está mostrando a experiência dele. Vamos falar como nós podemos enfrentar o medo daqui a pouco, né? A irmã Fernanda falou aqui, depositando a nossa total confiança e dependência de Deus. Importante isso, porque nós ficamos com medo, presta atenção, você prestou atenção quando eu falei sobre o clima, o ambiente, a atmosfera, a Vera está falando confiando em Deus. Quando nós estamos nessa atmosfera que nos causa medo e ficamos com medo, se nós não tivermos uma reação inteligente, com sabedoria espiritual, a gente sempre fala isso no gabinete pastoral, né, Lígia? Sempre fala isso. Se tem que ter inteligente, a gente vai se deixar levar. Mas o crente, ele é inteligente. Se nós não tivermos uma ação inteligente, nós vamos ficar focados no medo, como se não tivéssemos um Deus. É o que a irmã Fernanda está falando e a irmã Vera.
E às vezes ficamos tão abalados com Deus, né? E nós então passamos um atestado de desconfiança para Deus. Então isso é muito importante, nós termos uma atitude com relação ao medo, não é? A irmã Cátia está dizendo aqui um texto que eu vou daqui a pouco mencionar ele, mas vou antecipar aqui, eu acho que ela viu a minha anotação aqui. O verdadeiro amor lança fora o quê? Todo o medo. É verdade. Nós temos que ter uma reação a isso, né? E qual é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor está no nosso Deus. Deus é amor. A irmã Márcia Cristina diz aqui, orar e vigiar e buscar força no Senhor. É isso mesmo. Não é mostrar que eu estou com medo, eu vou ficar agora paralisado, eu vou reagir. Vou reagir como? Ficar falando para todo mundo? Compartilha com alguém de sua confiança para te ajudar e tudo, mas vai ficar falando para todo mundo? Não. Vai ficar, você agora vai ser a missionária, o missionário, o apóstolo do medo? Não. Porque você, quem tem Jesus no coração, nós temos outros recursos, vigiar, orar e buscar no Senhor. A Bispa Nélia está falando aqui, o medo paralisa. Entendeu? Mas temos que colocar as mãos, buscar ao Senhor e louvar. Temos que colocar, nas mãos do Senhor e louvar. Verdade, né? Ela está dando um testemunho dela aqui. Porque muitas vezes aconteceu comigo, né? E o meu foco é no Senhor. Amém. Tendo a certeza de que Ele vai nos tirar da situação negativa e nos trazer paz. Olha que coisa boa. A irmã Andressa está falando aqui. O medo faz parte da vida humana. Isso, concordando comigo que eu falei no começo, é da situação humana. Quando o problema é quando ele recebe uma importância que não tem. E ela está falando aqui o que nós já falamos aqui, e você já falou aí também. Ele nos paralisa, não é? Então, é muito importante isso. A irmã Regina está falando aqui, agora eu estou gravando a palavra de Deus, os salmos e provérbios, com a minha própria voz. Olha só, escuto e envio para os meus queridos, mensagem de fé, coragem e esperança. Muito bem. Então, queridos, como a irmã Andressa acabou de dizer, e a Bispa Nélia, o medo ele paralisa a pessoa, mas ele é da nossa natureza. Nós já temos atendido pessoas que vai lá, eu não sei, Deus me abandonou, ou até duvidando da sua fé, da sua salvação, porque eu estou com medo. Aí pergunta, mas o que você faz? O que você está fazendo para resolver o medo? Ela diz assim, não está fazendo nada, não é? A irmã Cátia está falando aqui, eu oro e desvio os pensamentos. É isso, vai botar o pensamento em quem? O pensamento em Deus. A irmã Ruth está concordando com a Bispa Nélia, né? Eu coloco nas mãos de Deus. Aleluia, glória a Deus. É isso aí, crente é assim. Coloco nas mãos de Deus, né? E louvo, né? Muito bem. Então, é isso aí, né? É isso aí. A Márcia Cristina está colocando aqui, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Então, é isso aqui, ok? Irmã Audilene está por aqui, amém, Audilene, que bom ter você aí, nos acompanhando, Deus abençoe a sua vida, um abraço na Bia. A Jaque Ramos está falando aqui, olha, eu fecho os olhos e tento lembrar que Deus é o meu Salvador, aleluia. Elas voltam para Deus, é o meu Pai e o meu amigo. Olha que coisa maravilhosa. E, querido, vai pegando essas coisas, depois vai ficar aí, você depois faça uma releitura dessas afirmações. É isso mesmo. Nós temos que usar os recursos espirituais que nós temos. Os recursos que nós temos para enfrentar o medo. Ok? Então, maravilha. Se você pode, outras pessoas quiserem escrevendo mais, pode escrevendo. Eu vou colocar aqui as minhas dicas também. Tomar consciência. Né? Enfrentar o medo, porque a Fernanda colocou. Quem? Fernanda. Enfrentar o medo, isso. A Lúcia colocou aqui, reconhecer que tem medo, que tem medo é o primeiro passo para enfrentá-lo. Muito bem. A Lígia colocou aqui, a pastora Lígia, muito bem, exatamente.
Porque não adianta negar. Né? Isso é aquela história. Não adianta dizer assim, não, eu não tenho medo. Ó, eu sou crente. Olha só, é crente e tem medo também. É isso aí, porque é do ser humano. Então, como nós podemos lidar com medo? Eu vou continuar aqui, mas você pode ir aqui interagindo. Tomar consciência quer dizer ter um entendimento espiritual, isso que vocês acabaram de falar aí, né? Ou, em outras palavras, exercer uma prática de fé no seguinte: o Senhor, sabendo da minha situação, isto é, o Senhor sabe que eu tenho medo, Ele me sustenta. Amém? É o que vocês já disseram aí, busca o Senhor, fecha os meus olhos e ora ao Senhor. É isso aí. Então nós precisamos ser ativos, proativos e estarmos premeditadamente preparados quando formos atacados pelo medo. Primeira coisa é termos essa fé, essa consciência, esse entendimento de fé de que o Senhor sabe que eu tenho medo e quando Ele me vê numa situação de opressão sobre o medo, Ele me sustenta. Amém? Então, a primeira coisa é essa. O Senhor nos sustenta. A segunda coisa é que, além de ter o sustento de Deus, porque, como eu disse, quando nós ficamos atemorizados, paralisados, só falando sobre medo e entrando em parafuso, nós estamos dizendo o seguinte: ué, eu não tenho Deus. E você, meu querido, minha querida, você é uma mulher de fé, você, meu querido, é um homem de fé. Você que já tem Jesus no coração, você é um homem de fé. E se você não tem Jesus no coração, agora mesmo, você pode receber Jesus no seu coração. E você vai ficar craque, vai ficar preparado para lidar com essa experiência que todos nós temos, que é lidar com o medo. A segunda dica que a gente pode compartilhar é que o Senhor nos sustenta, como eu acabei de dizer na primeira dica. Mas assim, como é que o Senhor nos sustenta? Primeiro, pela ministração do Espírito Santo. Às vezes nós esquecemos disso, né? Mas olha, rapidinho para você ficar aí bem preparado. Você tem dentro de você, nós temos dentro de nós a pessoa do Espírito Santo. Lembre-se que o Espírito Santo não é uma emoção, não é aquilo um tchan, eu senti, não é um sentimento. O Espírito Santo é uma pessoa, amém? E você tem essa pessoa dentro de você. E vou dar só um lembrete a você sobre essa pessoa, que vai te ajudar muito. Diz a palavra de Deus que essa pessoa que está dentro de você é maior do que o que está no mundo. Amém? Amém? Então é maior, o Espírito Santo é maior. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, não diz a palavra? Mas às vezes somos abafados com medo, ficamos ansiosos, né? Dá aperto no peito, sente falta de ar, né? Há um pânico, porque, presta atenção, a estratégia de Satanás é estabelecer o pânico. Ele é especialista nisso. Mas a estratégia do Espírito Santo é estabelecer a paz. Amém? Ele disse assim, Jesus, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Glória a Deus. Então, como você pode saber enfrentar? Saber que Deus está com você. Nós estamos vendo um tempo que nós precisamos lembrarmos de que Deus está cuidando de nós. Segundo, que Ele nos sustenta como? Pela pessoa do Espírito Santo. Amém, glória a Deus, né? Não é, gente? Ele, a pessoa do Espírito Santo. Se você não está ligado nisso, fique ligado. Nós temos o companheiro. Ele vai estar conosco. Ele está conosco, é o Espírito Santo. Deixa ele falar na hora do medo, em vez de você ficar falando muito. E a segunda condição, a segunda maneira que o Senhor nos sustenta, já foi mencionado por vocês aí, a pastora Lígia acabou de também mencionar aí na telinha, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, meu querido. Quantas vezes
Olha, quantas vezes a gente falou isso e lembrou as pessoas, e lembra no gabinete pastoral, na clínica pastoral. Quantas vezes você estava na crise, você abriu a Bíblia, leu a palavra e aquilo passou na hora? Você já não teve essa experiência? Amém? Todo crente tem essa experiência. Mas o que acontece quando somos assodados, sufocados, oprimidos pelo medo? A gente até esquecemos e alguns ficam tão paralisados que perdem a condição de abrir a palavra. Não é verdade? E olha o que Deus diz, já foi até mencionado, creio, pela uma irmã que mencionou aqui. Ela até mencionou esse verso aqui. Com o Senhor falando a Josué quando ele assumiu a liderança do povo. Você acha que Josué, eu estava lendo esse texto hoje várias vezes, esse versículo, você acha que Josué não teve medo? Hein? Substituiu o grande pastor Moisés. E agora ele era o líder. O que você acha? O que você acha? Não é? O pastor Alan está colocando aqui: toma o meu lugar no campo de batalha, e da confiança e da dependência total no Senhor, pois a batalha pertence ao Senhor. Amém, aleluia. Então, queridos, você acha que quando Josué ele estava ali, já imaginou, já se colocou assim um segundinho no lugar de Josué? Josué, agora você vai conduzir o povo, que seu grande líder, o Moisés, ele já está na minha presença. Eu, quando li esse texto, Deus conhecia o coração, ele conhece o nosso coração, e Deus falou o seguinte: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Amém? Então, assim, a palavra de Deus, se tem esse exemplo aqui, para mostrar a você como a palavra de Deus, que é viva e eficaz, como ela fala ao nosso coração e produz um efeito sobrenatural. Queridos, guarde essa palavrinha no coração, não só na mente. A palavra de Deus produz em nós efeito sobrenatural para salvar, para restaurar, para sustentar, para nos municiar no momento da adversidade. E a terceira maneira que o Senhor Deus usa para nos sustentar, sabe qual é? É com o corpo espiritual do qual nós fazemos parte. Ah, é? O membro faz parte do corpo. O membro precisa ter a vida do corpo. E esse corpo espiritual é a noiva de Cristo. É a igreja. Presta atenção, amados. Nesse momento em que vivemos de tanto medo, qual é a instituição, o organismo no mundo que melhor está preparado para te ajudar, para ajudar uma pessoa que está sob o pânico, sob o medo? A igreja. Não é porque a igreja sou eu, você, nós, não. É porque a igreja é de Cristo. Ela é o corpo de Cristo. E a vida da igreja, ela é movida pelo Espírito Santo. Ela é movida pelo Espírito Santo. Amém? Então, a igreja, veja que nesse tempo que nem a igreja pode estar se reunida, agora mesmo, essa semana, um monte de gente está falando pela internet, porque a igreja é o corpo de Cristo. E ela está pronta para te ajudar. Então, a terceira condição que nós temos para devemos saber como Deus ele vai nos ajudar, né, é que quando o medo se abate sobre você, enfrente-o. Alguém já falou isso aqui. Enfrentar o medo. Foi o Claudemir. Enfrentar o medo, enfrente-o.
Mas não adianta querer enfrentar na força do braço. Pensamento positivo, essas heresias que andam por aí. Não. Nós estamos falando de situação que é imposto em nós um sentimento de maneira exagerada que nos leva ao pânico, e quem faz pesar muito sobre nós o medo e usa o medo para nos derrotar é o inimigo das nossas almas. É o inimigo das nossas almas. Então, não adianta eu querer, vou resolver, eu vou pegar um livrinho de autoajuda. Você pode ler livro de autoajuda, cuidado, hein? Cuidado e veja quem escreveu esse livro. Mas o melhor livro de autoajuda é a Bíblia Sagrada. Mas como você vai enfrentar? Como? Com Deus, sabendo que Deus está ao teu lado. Porque às vezes o cristão ele está tão abalado com medo que nós agimos como se não tivéssemos Jesus. Não conhecemos a palavra. Igualzinho a quem nunca teve contato com a palavra de Deus, quem nunca tomou a decisão lá de Cristo. Não é verdade? Então, você é um filho, uma filha de Deus. Presta atenção. Você é um filho, uma filha de Deus. Se tem alguém do seu lado, fala aí. Você é filho, você é filha de Deus. Fala aí. Nós somos filhos de Deus. E Deus está ao nosso lado. A irmã Andressa está colocando um verso aqui. O Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia. Ele protege os que nele confiam. Naum 1:7. Olha que maravilha. É isso mesmo, o Senhor é bom, né? Ele cuida é nosso refúgio daquele que confia nele. Então, meu querido, Deus está do seu lado. Nós podemos ser alcançados por más notícias, por crise, como estamos vivendo, mas o irmão Josué está falando lá do Peru, né? Amém, eu sou um filho do Deus Altíssimo. Está lá no espanhol, mas aqui deu para fazer a leitura, né, Lígia? Está aí. Eu li certo, Lígia? Então Lígia me corrigiu, que Lígia é melhor no espanhol do que eu. Amém, sou um filho do Deus Altíssimo, aleluia. Está aí o nosso irmão lá interagindo conosco, lá do Peru. Glória a Deus. Lançando as redes, lembra o nosso tema do ano? Lançando as redes até aos confins da terra. Lembra, irmãos? Aí, olha Deus falando aí. Deus abençoe, filho do Altíssimo. Abraço a todos aí no Peru. Então, a Lígia está até falando aqui em castelhano, mas eu não vou me arriscar. Tá? Saúde o pastor Rumar e a pastora Lígia. Glória a Deus. Então, queridos, Deus está do nosso lado. Não vamos decepcionar o nosso Deus. Como a pastora Lígia escreveu aí, Ele é o nosso general, Ele vai à nossa frente, amados. Vamos cultivar essa fé, vamos vibrar. Vamos tomar posse dessa fé. Olha o que ele diz em Jeremias 1:8. Não temas diante deles, isto é, dos inimigos, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias 1:8. Então, olha que maravilha, que o Senhor está dizendo que Ele está conosco. Então, primeira coisa, tomar consciência de que o Senhor cuida de nós. Segunda coisa, Ele cuida de nós pelo seu Espírito, pela palavra e pela sua igreja, o corpo de Cristo. Terceira coisa, nós podemos enfrentar o medo, porque Deus está ao nosso lado. A quarta coisa, lembra-se que Deus em Cristo, Ele venceu o mal. E venceu o mal sob todas as formas. Inclusive sobre esse mal que afeta-nos de maneira
grandiosa hoje. Esse medo imposto, esse pânico imposto. Aí você só ouve assim, notícias sobre medo, e cada dia é sobre medo, não tem uma palavra de ânimo. Atrás disso aí tem alguma coisa, uma força maligna, nós sabemos qual é, operando. Mas Deus em Cristo venceu todo o mal, inclusive venceu o mal que nos afeta através do medo. Porque Deus não quer que o medo venha nos paralisar, como dissemos, já foram ditos, várias pessoas já disseram aqui. Presta atenção, Deus não quer que o medo venha nos causar pânico. Eu abro aqui um parêntese para compartilhar com você de que não estamos aqui dizendo que não devemos desconsiderar a situação que vivemos. Não. Vamos negar a situação. Não é isso. Estamos falando aqui exatamente porque vivemos essa situação dramática e importante. A raiz da situação é espiritual. Você já sabe disso. Não, nós não podemos negar. Então, nós devemos fazer o quê? Nós não vamos entrar em pânico. Devemos ter cuidado. Simples como a pomba e prudente como a serpente. Todo cuidado. Sem pânico, sem exagero. Vamos seguir as orientações médicas. Tem profissionais muito centrados, descomprometido com qualquer outro tipo de afetação. Ele está focado no fato saúde. Estão dando boas dicas. E o que nós já sabemos as principais delas. Então vamos nos informar e vamos agir sem pânico. Então, apresente com toda a ousadia na batalha. Foi o que alguém já falou aqui. Vamos se apresentar com toda a ousadia na batalha. Nesse reino espiritual, nesse ambiente espiritual, diante das tribulações, diante das oposições, diante das más notícias, diante de toda sorte de ameaças e amar diante de todo medo. Diante de todo medo. Eu quero encerrar aqui esse nosso bate-papo. Gostei muito da participação de vocês aqui. Eu quero encerrar aqui esse nosso bate-papo dizendo para você alguma coisa que eu acho muito importante. A irmã Andressa está colocando aqui: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, verso 4. Amém. A irmã Fernanda está dizendo aqui: ter cautela é diferente de ter medo. Muito bem, irmã Fernanda, é isso mesmo. Ter cautela é diferente de ter medo, ser inteligente. Né? Isso faz parte da nossa caminhada, sermos inteligentes. Né? Então, o Senhor é o nosso pastor, não nos abandona nesta hora. Eis que estou convosco todos os dias. É o que está aqui registrando a Lígia, não é, Lígia? Você colocou? Foi, sim. Então, então vamos estar assim atentos. O pastor, o Josué está lá do Peru, o irmão Josué está pedindo oração. Vou abrir um parênteses para a gente registrar essa oração. É a oração para o Peru, que é estado de sítio, né? Lá em Quito. Lá de Quito. Há uma pandemia desse Covid, a situação muito crítica. Onde eles estão, em Franca, onde faz a reunião. Onde eles fazem a reunião lá em Franca. Ok, vamos estar orando sim. Glória a Deus. Então, queridos, não vamos descuidar, vamos fazer a nossa parte. Né? Também sem entrar no pânico. Agora eu vou concluir o que eu disse que ia falar para concluir. Né? Presta atenção nisso. O mundo precisa saber quem você é.
O mundo, amados, precisa saber quem eu sou, quem você é. E você não foi criado por Deus. Você não foi salvo por Jesus Cristo para viver como medroso, para vivermos como medrosos, escondidos. Nós não fazemos parte, você não faz parte de um bando de derrotados. Receba isso no seu coração. Não, você faz parte de um exército vitorioso, a Igreja de Cristo. Amém. Você é filho de Deus. Filho de Deus. Você é filha de Deus. Membros da família de Deus. Que quando nós somos assaltados pelo medo, somos oprimidos pelo medo, afrontados pelo medo, segue a palavra de Deus. Vamos seguir a palavra de Deus. E eu vou então compartilhar um verso que a irmã já compartilhou aqui para nós. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Aleluia! Lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, receba essa palavra no seu coração. O medo vem, nós somos suscetíveis do medo, mas você diz a ele, ó, seu tempo está acabando, você tem pouco medo para ficar aqui no meu coração. Amém? Manda embora, lança fora o medo. Com o quê? Espírito Santo, palavra de Deus, igreja e atitude. Enfrentar o medo com ousadia. Como a irmã falou, adora o Senhor. Como a irmã outra falou, feche os olhos, ora ao Senhor. Foque seu pensamento no Deus poderoso, não na mensagem ou na situação que lhe abala. Não temas. Não temas. Fala para quem está perto de vocês. Não temas, não temas. Não temas. Não temas. Sigamos corajosamente. Sem medo. Sem medo. Porque o Senhor Deus é conosco. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Abençoe, enche o coração de vocês de ousadia. Muita inteligência espiritual. Se alimente na fonte correta, na fonte certa. Se sustente na fonte certa. Lembre os textos que eu mencionei aqui, inclusive. Deus está ao seu lado. Deus está ao nosso lado. E quando a gente faz isso, o inimigo vem com uma motivação maior para ter medo. Fique esperto aí. Mas aí você diz, o Senhor é maior. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém, querido? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos falar com o Senhor. Amado Deus, querido Pai, ó Deus, que maravilha saber que o Senhor está ao nosso lado. Que o Senhor fez de cada um de nós filhos que têm medo, sim, porque somos humanos, mas somos ousados em Cristo. Destemidos em Cristo. Ah, Deus, muito obrigado. E, ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito ministre aos corações agora uma unção de ousadia, uma unção de fé. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos equipando, nos preparando cada dia mais para sabermos lidar com o medo. E em nome de Jesus, que o Senhor repreenda todo espírito de temor que está abalando quem possa estar assistindo este vídeo agora, ou quem for assistir esse vídeo em outra ocasião. Em nome de Jesus, como diz a Tua palavra, nós, em nome de Jesus, lançamos fora todo medo. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe os corações. Coloque dentro do Senhor essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que estão com muito medo, não estão sabendo lidar com medo, que façam a decisão agora, recebendo Jesus no coração
e poder contar de fato com o nosso Senhor e Salvador, nosso destemido Jesus Cristo, que venceu a morte, foi à cruz do Calvário, morreu sim, mas venceu a morte, não teve medo da morte, ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. E que o Senhor abençoe cada coração dos teus filhos, alguns preocupados, a enfermidade está próxima, está em familiares, alguns estão muito impressionados porque estão ouvindo muito mais notícia, dê sabedoria para que tenham inteligência, não se exponham tanto a tantas más notícias desnecessariamente. Que o Senhor abençoe e remova pela obra do Teu Espírito Santo todo o medo de cada coração. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus. Deus é bom. Foi muito bom passar esse tempo com vocês aqui. Muito boa a participação de vocês. Animo vocês a estarem participando sempre nas segundas-feiras. E também animo vocês a que possam estar nos sugerindo alguns assuntos. Ah, pastor, fale sobre, vamos conversar sobre tal assunto. E nas segundas-feiras nós vamos estar aqui conversando, ok? Deus é bom, foi uma alegria poder contar com a participação de vocês aqui. Fiquem na paz do Senhor, com o coração cheio de fé, cheio de ousadia. Amém, queridos? Fiquem na paz.